Olá, sejam todos bem-vindos ao Elis Portal Estelar Tarot, esse canal extraordinário onde você aprende aqui o que te limita, rejeita, bloqueia, vampiriza, atrasa, aprisiona, porque aqui, minha gente, a gente maceta o apocalipse com gosto. Minha gente, quem tiver interesse nas leituras complementares, eu sempre falo isso antes de iniciar os vídeos, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Então, assim, todas as leituras do canal possuem extensão de leituras, né? Porque aqui a gente faz o quê? Revela segredos, desvenda mistérios de tudo que te aprisiona, como eu falei lá no início do vídeo, e traz as soluções, né, de forma muito assertiva e consciente para que você ultrapasse esses bloqueios, essas interferências, principalmente assumindo, né, o seu poder de espírito, a sua maestria espiritual, juntamente com o seu poder pessoal. Então, alinhando essas duas esferas, espírito e matéria, tá certo? Então, eu vou iniciar aqui, não estou fazendo leituras particulares nesse momento, então, é sobre isso, tá, minha gente? As leituras complementares para você que quer realmente transicionar esse estado que você está nesse momento, seja de consciência, seja de espírito, seja de situação na sua vida aí, que está bloqueada, parada em alguma situação, ou que você está vendo a vida de uma forma diferente, né? Então, isso é porque você não conseguiu ver com os olhos do espírito, com clareza e discernimento, o que realmente está te confundindo nesse rolê aqui, nessa realidade, tá bom? Eu vou iniciar agora a leitura com esse tarô, né? Esqueci o nome dele, é egípcio, esqueci, mas é o tarô egípcio. Vamos lá. Ah, gente, viu? E se você gostar da leitura, né? Tá, tudo bem, eu quero ficar aqui com esse conhecimento dessa leitura que tá sendo passado para mim de forma muito gentil, gratuita. Então, curta o vídeo, compartilhe com quem você ama, com quem você gosta, com quem você acha que vai receber essa informação e que vai ajudar a vida dela também, ou dele, tá? Então, se você não quiser ir para a leitura complementar, que com certeza, para que você faça uma mudança de vida, porque é lá que eu falo soluções. Eu falo, revelo segredos, revelo os mistérios, aqui nessa leitura que você vai assistir agora, mas lá eu digo qual é a energia, qual é a consciência, qual é o comando, qual é o sigilo espiritual, qual é a reprogramação mental que você vai fazer, qual é a proteção psíquica, né, para você fazer essa mudança, tá certo, minha gente? Então, vamos agora com consciência ultrapassar esses medos ilusórios e também tudo que faz com que a gente fique numa realidade de muita escassez, né? E eu tô vendo que eu tô falando muito de realidade aqui, né? Acho que vai ter alguma coisa a ver com a leitura. Eu tô ouvindo só a palavra realidade. Realidade de escassez. A aliança. Essa aqui virou e queria cair. Eita! A fragilidade. Que é a carta da torre, né? E vai ter mudanças aí ou de pensar ou de estrutura, viu? Porque quando é a carta da torre, é um poder maior. É um poder espiritual, ó, que quebra, vem com tudo. Você não tem como parar a força da natureza, né? Vai ter alguma quebra de estrutura aí com relação a algum relacionamento, né? Ou relacionamentos, envolvendo relacionamentos. Relacionamento afetivo e amoroso, vai ter alguma quebra de estrutura, alguma forma vai mudar da água para o vinho, né? A carta do lavrador. Bom, perceba que eu comecei falando aqui
de realidades, né? Então aqui claramente saiu essa carta aqui da fragilidade e saiu esse casal, né? Saiu esse casal com a carta do lavrador, que essa carta do lavrador, não sei se vocês conseguem observar que existe essa pessoa aqui de forma manual, juntamente com esse boi, né? Esse mamífero aqui, puxando, né? A força motriz aqui, a força de trabalho aqui é em comum acordo, em parceria com esse animal, para começar a arar a terra para plantar novas sementes. Então eu estou falando aqui com pessoas que nesse momento estavam, né, ou estão, depende da linha de tempo e espaço que vocês estejam, plasmando e manifestando uma realidade oposta do que do que você merece, do que pertence a você. Eu tô ouvindo aqui, é como se vocês estivessem aqui com relação a um casal, viu? É com relação a um casal aqui. Vocês estavam ou estão manifestando uma lei da atração fatal, né? Nesse relacionamento, onde estavam atraindo essa relação aqui, né? Esse relacionamento amoroso e afetivo, estavam atraindo situações, pessoas, contextos diferentes do que vocês realmente merecem. Vocês estão entendendo? E por isso que eu comecei a leitura falando da questão de realidade, né? E eu falei assim de bloqueios também. Então aqui vocês estavam tendo uma realidade plasmada, atraindo pessoas, situações, contextos que traziam ou estão trazendo dificuldade para vocês. Porque pessoas tóxicas, né, que não faz essa relação crescer, não faz essa relação se alinhar, porque essa aqui, eu estou falando de um relacionamento bonito, né, que tem tudo para prosperar, tem tudo para evoluir, os dois ou as duas pessoas juntas, tá? Independente de sexo, de gênero aqui. Mas o que é que acontece? Vocês estavam, por forças espirituais de atração, né, atração fatal, eu tô vendo aqui que tinha uma atração, uma lei de atração fatal espiritual sobre vocês, sobre esse casal aqui, que ao invés de trazer situações, pessoas, contextos que evoluem e trazem mais leveza, mais graça, mais alegria, mais sucesso, mais riqueza, mais prosperidade, estava trazendo, na verdade, dificuldade e destruição, com a carta da torre aqui, né? A torre saiu antes, né? Então essa torre aqui, ela significa dois sentidos, né? Que vai haver sim uma ruptura, né? Isso aqui, mesmo que você não queira, isso vai acontecer porque é algo divino. É algo que é uma força da natureza, do universo, até porque eu estou falando de um casal aqui que tem um alinhamento mental, um alinhamento energético muito poderoso. É um casal muito poderoso, tanto na esfera espiritual astral, como na esfera terrena, telúrica aqui mesmo, né? Então, assim, vocês estavam sendo mais afetados, esse casal aqui, né? Por energias telúricas, energias da terra, né? Cheia de vícios, de teimosias, de toxicidades. E por isso que muitas vezes, provavelmente, estavam começando a se interessar por amizades, pessoas, contextos, né? Que iriam trazer a destruição para o relacionamento de vocês, ou também a destruição de destinos mais alinhados. Tá entendendo? Então eu posso trazer aqui até uma questão que poderia envolver uma traição, uma terceira pessoa. Se você está envolvendo, se esse casal, se você e a sua parceiro, seu parceiro, está envolvido em contextos que são
opostos ao que o casal vocês querem. Por exemplo, se vocês estão aqui no processo de reconstrução, olha quantas informações. Eu estou falando aqui com um casal que já passou por muitas coisas, muita destruição, já superou muitos desafios, muitos vícios, né, mentais, vícios terrenos também, né? Quando eu falo de vícios terrenos, é aquilo que você não consegue controlar, é aquilo que te causa destruição, te traz dor, te traz tristeza, te traz falta, mais escassez e dificuldade do que facilidade. Porque perceba que nessa carta aqui, essa pessoa está arando a terra ainda naquele tempo manual, né? Onde utiliza o animal e ele mesmo, né? Vai puxando, o animal vai puxando e ele vai tratando a terra, quando hoje já tem tratoritos, né? Já tem trator, já tem outras ferramentas mais avançadas. Então vocês estão entendendo aqui, né? Vocês aqui, esse casal que é completamente alinhado, talvez vocês tenham personalidades diferentes, mas vocês são muito alinhados energeticamente e estão voltados para um único propósito. O único propósito é o seguinte, é um propósito maior de reestruturar talvez essa união, esse casamento, né? Essa parceria, onde houve muita destruição, e vocês já estavam atraindo situações e pessoas que iriam, como é que eu posso falar? É como se fosse voltar para trás, né? Porque aqui, hoje já tem tecnologias mais avançadas, né? Mesmo depois de um trabalho hercúleo que vocês dois ou vocês duas, né? Podem ser pessoas aqui do mesmo sexo também, vem fazendo com relação para essa reestruturação de parceria, né? De casamento, de conexão, vocês iriam regredir, atraindo justamente uma lei universal de atração reversa, com contextos, pessoas, amizades, situações que fariam essa relação voltar para trás todos os avanços e progressos que vocês já tinham feito. Vocês estão entendendo? Como isso aqui vão ser cortes, rupturas, pessoas vão ficar para trás aqui, mas não é com relação à separação desse casal. Esse casal aqui, se é você que está chegando aqui, tem essa conexão afetiva, amorosa, e já passou por muitos momentos difíceis, de destruição, onde vocês conseguiram superar, se mantendo unidos e unidas, apesar de ter muitas coisas ainda, né, a se desenvolver, a evoluir. Fique sabendo que vai haver mudanças na estrutura desse relacionamento e muitas pessoas, situações e contextos vão ficar para trás, porque é uma quebra, é como se fosse uma compensação do universo, trazendo um julgamento final para essa relação aqui que merece um contexto mais abundante, próspero, leve e divino, e não voltar para esse início aqui. Então, talvez aqui vocês iriam começar a se conectar com pessoas, situações, conexões, parcerias que ainda estão nesse início de limpeza, de plantio, né? De trabalho envolvendo as duas pessoas, ou pode ser um grupo também, né? Mas não, aqui é relacionamento e amizades também. E aí, isso faria o quê? Faria você voltar para trás, você e seu parceiro e sua parceira, em várias conquistas e progressos que vocês duramente, a duras penas, conquistaram com relação a essa verdade aqui. Então aqui tem esse casal, ele é muito verdadeiro. Eu tô falando de um casal aqui muito verdadeiro, na forma como conduz, né? Cada um vivendo, entendi. Aqui é uma situação de vocês conseguiram ou vão chegar, né? Aqui tem algumas pessoas que já conseguiram se alinhar nessa parceria perfeita, porque você assumiu a sua autenticidade sem medo, e essa outra pessoa aqui, o seu parceiro, parceira, assumiu a autenticidade dela perfeita, e mesmo assim, com os opostos, né? Essas realidades opostas, que eu falei em termos de personalidade também, e características de ser, vocês conseguiram uma união quase que milagrosa, respeitando os limites de cada um.
ou de cada uma, porque vocês estão unidos e unidas em um único objetivo, que é, né, a reestruturação desse casamento, dessa parceria, e de trazer uma vida mais leve, abundante e próspera, tanto para si próprio, pessoalmente, individualmente quanto ser, como para essa união. E aí, o que acontece, né? Várias pessoas querem pegar a ponga nessa situação e também mexem, talvez vocês estejam lidando aqui com pessoas que têm também o dom da bruxaria dentro de si, de uma magia natural muito grande, ou um poder psíquico muito grande, que estavam atraindo. Por isso que eu falei aqui a questão da lei da atração fatal. E vocês não estavam conseguindo colocar ou romper com essas situações, seja com parcerias de amizade, com situações tóxicas, vocês entenderam aí. Porque essa lei de atração fatal, que funciona como se fosse um encantamento ilusório, onde as energias telúricas são mais fortes, mais densificadas, né? Do vício, daquele prazer momentâneo, né? Do que as energias angelicais, né? As energias de poder e de autonomia espiritual, autonomia de relacionamento. Então aqui é isso, viu? É como se fosse um livramento, né? Um livramento de um contexto, de um destino reverso. Vocês estavam aqui, essa parceria romântica estava atraindo um destino reverso, depois de a duras penas trabalharem juntos e juntas, né, por um processo muito destrutivo que passaram para reconstruir essa relação, né, e por conta de energias espirituais de atração fatal que querem vocês a todo momento, no aspecto de, porque vocês são um casal muito bonito, muito expansivo, energeticamente muito potentes, então vocês chamam a atenção. Vocês chamam, e eu não tô falando aqui no aspecto físico, não é no aspecto físico de beleza apenas física, porque aqui eu tô falando de um casal bonito, realmente, mas é de um aspecto energético e espiritual. Aqui é como se fosse um imperador e uma imperatriz, né? Ou dois imperadores, na verdade não, um imperador e uma imperatriz, porque são energias complementares, né? Então o imperador e a imperatriz são energias extraordinárias, onde são líderes natos, né? Onde puxa seu poder, sua autoridade para romper, né? Se for necessário, com ciclos repetitivos de dor, de traição, né? De atração fatal, onde traz uma atração ilusória, né? Um bem-estar, é como se fosse assim, aquela coisa que... E aí você quer o tempo todo, mas é uma coisa que não é saudável, né? Não é aquela coisa estruturada, sabe? Então vocês entenderam aqui. Que vocês aqui estão indo, para algumas pessoas, vocês já estão entendendo, estão começando a perceber que iriam cair, sim, em situações, em amizade, em parcerias, em contextos que trairiam fragilidade, sim, para esse processo, essa aliança de vocês dois, essa conexão, essa fragilidade mesmo, né? Esse rompimento, podendo até trazer traições, trazer mais vícios, coisas que vocês já conseguiram romper e cortar, né? Como eu falei, a duras penas, porque essa carta da torre aqui me diz muito que vocês que chegou aqui já passaram por situações muito destruidoras, que pode também ter havido traições, né? Então, assim, vocês estão limpando, eu tô entendendo, vocês aqui estão limpando essa parceria, esse casamento, né? Essa conexão. Vocês estão num processo, né, de limpeza de ciclos de dor, de traição, de vícios, de teimosias, né? De atração fatal, diabólica. No aspecto que eu falo assim, diabólica é quando você não consegue ter um controle sobre a sua própria vontade, né? E onde estão utilizando de manipulação, seja psíquica ou espiritual, energética, mesmo sem saber, porque isso acontece, gente, né? Quando pessoas querem a todo momento a sua companhia, né? Pensam em você constantemente, ou você individualmente, ou o casal em si, isso move energias espirituais. Por isso que eu falei que vocês estavam sob
a lei da atração fatal aqui espiritual e faz com que vocês tomem decisões. Desculpa, ó, chakra laríngeo, ó. Isso quase que, ó, entendi, né? Tomem decisões que impeçam a sua evolução, tanto individual como a evolução desse casamento que é tão bonito, que já superou tantas coisas, achando que foi uma decisão sua, né? Quando na verdade foi o quê? Foi uma atração fatal que foi aplicada, seja de forma consciente ou inconsciente, de outras pessoas e situações, fazendo com que vocês tivessem dificuldade em dizer não, né? E já me veio essa informação, que para algumas pessoas aqui, você vai ter que superar esse medo de desagradar, tá? Porque tem pessoas que para poder acontecer essa ruptura, porque na verdade, isso aqui vai acontecer você querendo ou não. Mas pode acontecer de uma forma mais tranquila, mais estruturada, mais consciente, mais harmoniosa, né? Então aqui tem pessoas, vocês aqui, né, que chegou aqui ou outro, enfim, ou os dois, tem ou tinham dificuldade de dizer não, né? Ou tem a dificuldade do aspecto assim, tem o medo de errar, né? Tem aqui o medo, porque como vocês já tiveram um processo destrutivo, não só nessa vida conjugal, de relacionamento, de conexão, mas individualmente, cada um na sua própria vivência, né? Vocês tiveram situações muito destruidoras na vida, né? Então, eu estou falando aqui com duas pessoas que são sobreviventes. São sobreviventes de realidades muito caóticas, muito escassas, né? Muito aprisionantes. E vocês conseguiram, primeiro, superar essa realidade, né? De escassez, de miséria, vindo das próprias experiências pessoais. Depois, esse resgate dessa união, né? Que também passou por um processo muito destrutivo. Mas isso ramificou também muitos medos e muitos comportamentos nocivos, que era justamente aplicado sob essa lei da atração fatal, né? Como carência, né? Como o medo de errar, o medo de desagradar, a necessidade de ser perfeito ou de ser perfeita. Então aqui, para que você supere conscientemente essa atração fatal, é necessário que você ultrapasse isso aqui que eu falei. O medo de dizer não para tudo que te traz conflito, que te traz fragilidade, ou que você sabe que vai trazer prejuízos para sua relação, ou seu trabalho, ou qualquer área da sua vida, né? Não tenha medo de desagradar o outro, né? Porque aqui vocês merecem, por tudo que vocês já fizeram em prol dessa conexão, desse relacionamento, vocês merecem que essas pessoas aqui que trazem fragilidade, traição, vícios à sua relação, né, não estejam em volta da sua própria abundância e prosperidade. Vocês construíram esse caminho, que foi um caminho muito árduo. Não foi tão simples assim, não foi fácil. Não foi fácil chegar aonde vocês estão. Então aqui é isso, claramente, para se livrar dessa atração fatal, é necessário, e também dessa questão do medo de errar, de desagradar, né, e dessa necessidade de ser perfeito, é necessário aqui, eu falei necessário, né, você aplicar um sigilo espiritual específico, que eu vou ensinar lá na complementação da leitura, né, além desse sigilo de proteção, né, e de afastamento, né, dessas energias nocivas que bloqueiam o seu caminho e podem trazer, inclusive, vícios, traições, regredir o seu progresso pessoal e o progresso dessa sua família, dessa estrutura familiar, desse relacionamento. Também tem uma meditação específica que vai lhe ajudar em todos os seus níveis e fractais de consciência, principalmente também no seu corpo etérico e astral. Então eu vou ensinar lá para que você ultrapasse essa lei da atração espiritual fatal, um comando, um sigilo espiritual de defesa energética, espiritual e psíquica, e vocês vão fazer uma meditação específica para trabalhar essas energias diabólicas que querem lhe puxar para o sentido negativo, o sentido oposto, onde vocês estão nesse momento caminhando
para materializar um destino reverso, tá? Então aqui vocês vão romper com esse destino reverso, vai ser um livramento, vai ser uma autonomia, onde você vai chegar para mim falar, para você, né? Você vai chegar para você e vai falar: eu mereço mais do que isso que estão me dando. Eu mereço muito mais do que essas energias querem de mim, né? Por tudo que, por minha história, por tudo que eu já superei, por tudo que esse relacionamento já passou, se foi uma superação de traição, se foi uma superação de vício, se foi uma superação de contextos tóxicos, abusivos, onde vocês tinham dificuldade de dizer não, tinha a necessidade de ser perfeito ou perfeita, né? Tinham medo de desagradar. Então aqui eu estou falando com pessoas, com um casal que já superou isso, que não vivem mais sob aparências. É um casal que já superou esse medo de desagradar e não tá nem mais aí se vão gostar ou não. E se você estiver ainda nesse destino reverso, né, que ainda apegado ou apegada a muitas aparências, o medo do julgamento, que as pessoas vão falar, então, e trazendo para si, para sua relação, para o seu trabalho, para sua energia, contextos destruidores, contextos que podem sim até trazer uma alegria momentânea, um prazer, um lazer, mas que a longo prazo é mais destrutivo do que construtivo, tanto para a relação de vocês, dessa parceria romântica, como também para os seus objetivos individuais, né? É que você as duras penas conseguiu. Então, para quem quiser saber, né, e aprender a se livrar dessa atração fatal, onde vocês materializam o destino oposto do que é o seu, do que é o dessa relação, eu vou ensinar lá um sigilo de proteção psíquica, espiritual e energética, e vou falar também qual é a conexão, a meditação que vocês vão fazer específica para isso. Isso vai lhe dar fortalecimento e vai colocar uma camada de proteção, inclusive de energia escura, onde essas energias diabólicas, nesse contexto mais densificado, mais negativo, que quiserem invadir o espaço dessa relação, a força, né, espiritualmente, através de manipulações energéticas, psíquicas e espirituais, mesmo essas pessoas fazendo isso de forma consciente ou não, essa proteção que eu vou ensinar lá é uma proteção que vai repelir. Então, toda energia de mal, de separação, de escassez, de vício, de abuso, de assédio, que essas energias vivem de aparência e quer trazer para o relacionamento de vocês, vai repelir, vai voltar para elas, porque vocês não vão aceitar, até porque, primeiro, a energia de vocês, tanto espiritual como psíquica e como energética, ela já automaticamente já vibra numa lei maior, numa lei universal maior, como se fosse aqui, eu tô ouvindo a lei do... Oh, meu Deus do céu. Pera aí, enfim, é uma vibração maior, né? Porque... entendi. Porque vocês já cumpriram, né? Estão completamente alinhados com a lei do ritmo. Existe uma lei universal, cósmica, que é a lei do ritmo. Vocês fizeram o trabalho direitinho, tudo bonitinho, né? Estão seguindo o ritmo perfeito e tem energias espirituais que estão no início desse processo e querem pegar uma ponga e não fazer o que vocês fizeram, mas querem se suprir dessa energia tão potente que é você aqui com essa sua parceria romântica. Seja dois homens, sejam duas mulheres, seja um homem ou mulher, seja um ser que não se identifica com sexo, gênero, enfim, essas coisas aí eu deixo pra vocês entenderam. Então vem comigo aqui que a gente vai macetar o apocalipse e macetar esse destino reverso. Porque aqui, ó, a nossa coroa ninguém tira, ninguém. Fica por aqui.